Olá, amigos, boa noite a todos. Hoje eu vim falar para vocês sobre o livro Cronologia Bíblica e a Profecia dos 6.000 anos. Este é um livro, ele contém tabelas, com datações. É um livro de cronologia onde foi usado apenas a Bíblia como principal referência. Foi feito aqui duas cronologias, uma na versão hebraica, temos aqui na versão hebraica. A tabela deste livro contém informações como o personagem, o ano em que o personagem nasceu, no caso Adão, após a sua queda, começa ali a cronologia de tempo. A Bíblia vai dizer que Adão viveu 930 anos e depois morreu. Então, a partir dessa contagem é que foi feita esta cronologia. Então, nós temos aqui o ano em que o personagem nasceu, o ano em que ele gerou filhos, o tempo que viveu e o ano de acordo com a cronologia partindo de Adão, que foi o primeiro homem a ser criado por Deus, Nós temos aqui, Adão. Então começa a contagem. A Bíblia vai dizer que quando Adão tinha 130 anos, ele gerou Sete. Então Sete nasceu no ano 130 da era adâmica. Então nesta cronologia foi traçada a partir de Adão. Então foi colocado o nome de Era Adâmica, porque parte de Adão até os dias atuais. Nós conseguimos observar aqui Jared, que foi o pai de Enoque. Este foi o segundo personagem que viveu mais tempo. Então, esse livro ele vai trazer essas informações. Matusalém, personagem que viveu por mais tempo na Terra, 969 anos, e que morreu no ano 1656, no ano 600 da vida de Noé. Temos aqui Noé. Noé nasceu no ano 1056. O livro de Gênesis, no capítulo 5, vai nos dar toda essa informação. E que você vai ter uma tabela com essas datas. Então, Matusalém, ele morreu no ano do dilúvio. Interessante que o nome Matusalém significa sua morte trará juízo. Nós temos aqui também o pai de Noé, Lameque, que morreu no ano 1651, ou seja, 5 anos antes do dilúvio. Uma coisa interessante também nessa cronologia, que a gente pode observar, é que todos os personagens que é citado no livro de Gênesis, antes de Noé, eles morreram antes do dilúvio. Eles não morreram por ocasião do dilúvio. Eles morreram antes do dilúvio. Nós temos aqui Enoque, que foi arrebatado por Deus. Deus tomou para si. Enoque viveu 365 anos. Ele foi o pai de Matusalém. Ou seja, Enoque foi o tataravô de Noé, E Enoque foi arrebatado no ano 987 da Era Adâmica. Ou seja, nessa época, Adão já havia morrido. Mas se você olhar aqui para o ano em que Adão morreu, ou seja, com 930 anos, no ano 930, você consegue ver os contemporâneos de Adão. Ou seja, Adão conseguiu conviver, ou seja, ele foi contemporâneo de Enoque. Ele não viu Enoque sendo arrebatado, mas ele foi contemporâneo de Enoque. Temos aqui
o pai de Noé também, né? Matusalém, o vô de Noé, então conviveu com todos eles. Adão não presenciou o nascimento de Noé, mas conviveu uma grande parte de anos com o pai de Noé, Lameque. Então nós podemos ter essa informação. Olha que informação importante aqui que essa cronologia nos traz. O ano em que Sem nasceu, né, no ano 1558 da Era Adâmica. E Sem, olha só, Sem, o filho de Noé, ele viveu 600 anos. Ele morreu no ano 2158. Se você olhar para o ano em que o filho de Noé morreu e vir aqui nessa tabela aqui de nascimento, né, nessa segunda coluna, você consegue ver, ó, ele morreu no ano 2158, então ele conviveu com todos esses personagens, né? Foi contemporâneo de Sara, foi contemporâneo de Tera, foi contemporâneo de Abraão. Interessante, quando Abraão morreu, olha o ano que Abraão morreu. Aqui no ano 2123 da Era Adâmica. Olha o ano em que Sem morreu. Sem morreu no ano 2158. Ou seja, quando Abraão morreu, Sem, o filho de Noé, ainda era vivo. Nessa cronologia também você vai ter, ela na versão hebraica, você vai ter também o ano em que cada rei reinou em Israel e em Samaria, né, o reino do norte e o reino do sul. Então você vai ter que Salomão começou a reinar no ano 2929, o tempo em que cada rei reinou. Salomão reinou 40 anos até o ano 2969. Interessante que todas essas datas estão com referências bíblicas no livro, no conteúdo do livro. Isso aqui é apenas a tabela. Já já eu vou mostrar para vocês o livro, o conteúdo do livro, que vai tratar também de profecia. Olha o cerco o cerco da Babilônia, né? O povo judeu foi levado a cativo. Nós temos 3 datas. Primeira investida de Nabucodonosor, que está lá em Daniel, capítulo 1, onde Daniel e os seus 3 amigos foram levados em cativo para a Babilônia. Você vai ter também o segundo evento, 8 anos depois, quando Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia e mais alguns utensílios sagrados e outros jovens. E o último cerco, que foi no 11º ano de Zedequias, onde Nabucodonosor vem, invade Jerusalém, destrói o templo, destrói a cidade. E você vai ter todas essas datas e o que estava acontecendo em Babilônia, né, junto com esse evento. Você vai ter também o ano em que Nabucodonosor construiu a estátua, o tempo, o ano exato em que ocorreu a loucura de Nabucodonosor. Você vai ter também aqui uma lista dos reis persa, né? Ciro o Grande, Ciro II o Grande, Cambises II, filho de Ciro, Dário I, Xerxes, Artaxerxes, tudo com referência bíblica. O tempo em que reinou Alexandre o Grande, os imperadores, os governadores no tempo de Jesus. E aqui você vai ter agora a versão hebraica, que difere muito da versão, ou aqui você vai ter a versão grega, que difere muito da versão hebraica. Por exemplo, na versão grega, na Septuaginta, você percebe que ela diz que Abraão gerou Sete quando tinha 230 anos. Na versão
hebraica a gente vê que foi 130. Então vai ter essa diferença de datas, de tempos, vai ter a explicação que Eusébio de Cesareia dá acerca dessas datas. Então é um livro excelente que você pode estar adquirindo pela Hotmart. Né? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Aí versão hebraica, o tempo que cada rei reinou. Aí você vai ver que há uma diferença muito grande, aproximadamente de quase 1000 anos, né, de diferença entre uma versão e outra na questão de datações. Cerco de Babilônia, os reis da Babilônia. Então, um livro excelente. Você vai ter também aqui os quadros, o qual foi feito a pesquisa. Lembrando que é fruto de uma pesquisa de 3 anos, um trabalho de TCC do curso de Teologia. Então, você vai ter também aqui o processo, o qual esses cálculos foi feito. Você pode acompanhar, porque conhecimento é isso. Conhecimento só se torna conhecimento quando ele pode ser justificado. E este livro ele vai trazer essa justificação, porque você pode acompanhar cada passo. Você vai ter aqui, primeiro milênio vai de Adão até o ano 126 de Lameque. O segundo milênio vai do ano 126 de Lameque até o ano 52 de Abraão. Você vai ter a referência do ano da promessa, a ordem dos filhos de Noé, né? Na Bíblia apresenta, né? Sem, Cã e Jafé. Só que a ordem exata é Sem, Jafé e Cã. Cã é o mais novo, o mais moço, Sem é o mais velho. Você vai ter aqui o ano exato da destruição. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Da destruição de Sodoma e Gomorra da era adâmica. Foi no ano 2047. Nessa cronologia você é capaz de descobrir o ano exato, né, seguindo a cronologia adâmica, o ano exato em que Cristo nasceu, né, porque esse Cristo foi crucificado com 33 anos e existe uma profecia acerca de tempo do batismo de Jesus, lá em Daniel capítulo 9. Aí fala, até esse livro também fala de profecia, você vai entender sobre a profecia das 70 semanas. Então, se você é capaz de saber a data exata do batismo de Jesus, o ano que Jesus foi batizado, se você voltar 30 anos, você chega o ano em que Cristo nasceu. Então, é muito interessante. Olha só aqui, Segundo milênio vai do ano 126 de Lameque até o ano 52 da vida de Abraão. Personagens que morreram antes de completar o primeiro milênio. Apenas 2. Na verdade, apenas um. Né? Adão. Adão morreu com 930 anos. Antes de completar o primeiro milênio de história, de criação, Adão morreu. Foi o único. Os outros morreram após a Terra já estar com mais de 1000 anos. Mas o que morreu antes da Terra se completar 1000 anos foi Adão. E o segundo personagem foi Enoque. E esses dois personagens, Adão e Enoque, eles prefiguram a igreja no momento da vinda de Cristo. Os dois grupos, aqueles que morrem em Cristo, acreditando na promessa, e aqueles que serão vivos, arrebatados, tirados aqui dessa terra em vida, que não conhecerão a morte. Então são personagens, ou seja, a Bíblia antes, de Elias e Moisés, que também prefigura também a igreja, prefigura também os dois grupos de salvos, que estão salvos na ocasião da vinda de Jesus. Moisés, que morreu, mas irá ressuscitar,
e também Enoque, Elias, né, que foi levado ao céu em uma carruagem, né, de fogo. Então, nós temos esses dois personagens, Moisés, que morreu e será ressuscitado, lá no Monte da Transfiguração, né? O nosso Deus é um Deus dos vivos, não dos mortos. E lá em Judas vai mostrar a batalha, né, entre o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés. Então acredita-se que Moisés ressuscitou porque ele apareceu ali, né? Apareceu ali para Pedro, para Tiago, para João. Eles viram, enxergaram Jesus ali com eles, quiseram até armar a barca para eles. Então Moisés apareceu, Elias apareceu, é o símbolo da igreja, dos dois grupos, aqueles que serão ressuscitados, assim como Adão e Enoque. Adão representa os mortos que irão ressuscitar, e Enoque, os vivos que serão arrebatados, Moisés, os mortos que vão ressuscitar, e Elias, os vivos que serão arrebatados. Então são símbolos da igreja. Então, Enoque foi os únicos que desapareceram, né, morreram, deixaram essa terra. Adão, por ocasião da morte. Enoque, porque foi levado ao céu, Deus tomou para si. Temos também aqui os personagens que mais se aproximam de um milênio de existência. Você vai ter Adão, você vai ter Sete, 912 anos, Enos, 905, Cainã, 910. Você vai ver também que na versão grega aparecem outros personagens dentro da cronologia. Então é interessante a gente entender esses pontos. Em que ano nós estamos usando apenas a Bíblia como principal referência? E quando eu comecei a fazer essa cronologia, eu peguei a cronologia de Indalécio Rodrigues, né, cronologia com datas exatas, e comecei a ver também, tentar justificar ali os seus cálculos. E eu comecei a fazer a cronologia. Quando eu comecei a fazer a cronologia, buscar essa cronologia, eu vi alguns pontos, e é apresentado também neste livro alguns pontos em que para Indalécio passou desapercebido. E eu comecei a calcular, fazer esses cálculos, tanto na versão grega, eu disse, não vou fazer apenas na hebraica, usando apenas a Bíblia que a gente tem. Vou fazer também na grega, olhando, verificando ali a Septuaginta. Comecei a fazer esses cálculos. Me deparei também com textos proféticos acerca dos 6.000 anos, né, de Ireneu de Lyon, de Barnabé, de os cálculos, pessoas do primeiro e segundo século trabalharam com cronologia bíblica, Flávio Joséfo, Eusébio de Cesareia, Júlio Africano e outros. Temos aqui também a respeito do tempo em que o povo judeu passou no Egito, né? O povo hebreu passou ativo no Egito, que não foi nem de 400, nem de 430 anos. Mas a Bíblia ela vai trazer essas datas, né? 400, 430 anos. Nós vamos entender o que significa essas datas, né? Paulo vai falar em Gálatas 3, né, 16 a respeito disso. É um livro cheio de referências, cheio de curiosidades. O tempo do dilúvio, o tempo da destruição de Sodoma e Gomorra. Pois vamos ver aqui o artigo, como ele foi feito, como ele foi elaborado. Ele foi dividido por milênios. Ele foi dividido em milênios. Travou aqui. Mas eu vou parar esse vídeo e depois eu venho com a segunda parte mostrando. Olha, parece que voltou aqui. O tablet está muito lento.
mas eu vou parar esse vídeo e venho com outro, mostrando o conteúdo deste livro, deste manual, deste e-book.